Dividendos todas as semanas do ano. Sim, você não entendeu errado. Com um pouquinho de planejamento, ajustando ali as coisinhas, é possível de você montar uma carteira de investimentos, mais especificamente de fundos imobiliários, de forma a ter uma previsibilidade a nível semanal. Receber dividendos na sua conta todas as semanas do ano. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, gente. Eu e o José, a gente vai falar bastante sobre essa organização de carteira e vamos mostrar aí 12 fundos imobiliários que passam nos critérios que a gente vai apresentar, que se comprados dariam essa previsibilidade. Mas lembrando, isso aqui é um exercício didático, um exercício educacional para você aprender a pensar. E não seguir uma diquinha e tal e montar essa carteira, até porque, sendo muito franco, primeiro, a gente não pode recomendar investimento. Segundo, tem alguns fundos aí que fechariam esses critérios que a gente sequer investe aqui na gestora do Clube do Valor, beleza? Então isso não é uma recomendação. Se você gostar desse vídeo, assista ele até o final e no momento que você perceber que ele te agregou valor, que você viu aqui algo diferente, algo útil para sua vida, senta o dedo no like, te inscreve no canal, clica no sininho, isso faz com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas e que mais e mais pessoas tenham acesso a um conteúdo legal assim. Tamo junto? Então roda a vinheta que já voltamos aqui. Bom, antes de seguir direto para os critérios e para a lista dos ativos, eu preciso te confessar uma coisa aqui. Os fundos imobiliários no Brasil, eles por si só não se distribuem muito bem na questão de data de pagamento dos dividendos. E se você já investe em fundos imobiliários, você já deve ter percebido isso também. Na nossa análise aqui, que a gente usou como base a lupa de FIIs do site www.fiis.com.br, a gente conseguiu ver que dos 241 fundos imobiliários que estão com a data de pagamento na base de dados deles, 130 fundos pagam ou no dia 14 ou no dia 15 de cada mês. Ou seja, pouco mais da metade dos fundos imobiliários pagam ali na metade do mês. E não apenas isso... José, eu vou te interromper aqui, só porque uma coisa que eu percebi, cara. Se você que tá assistindo o vídeo aí, quiser garantir, quiser ter assim, ó, prever o que você vai encontrar no Instagram da galera de educação financeira, coloca um alarme aí, dia 14 ou dia 15 de cada mês, você vai ver pelo menos uns 3 posts, que é um print da tela do celular, dizendo: você recebeu proventos do fundo tal, valor X mil reais. É porque a maioria deles pagam no dia 14 e 15. José, foi mal. Segue aí. Foi mal. Não, tranquilo. E não apenas isso, né? Não apenas nos dias 14 e 15, mas 80% dos fundos pagam entre os dias 9 e 22 de cada mês. E para conseguir escolher fundos imobiliários que paguem dividendos toda semana, a gente separou o mês em 4 períodos diferentes. Do dia 1 até o dia 8, do dia 9 até o dia 15, do dia 16 até o dia 22 e do dia 23 até o dia 31. Então dá uma olhada nesse gráfico que está aparecendo na tela agora. Esse gráfico de pizza, você vai conseguir ver as separações de FIIs por data de pagamento. E perceba como a gente tem 154 fundos imobiliários que pagam ali no segundo período do mês, mais da metade de todos os fundos imobiliários disponíveis. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quiser ter uma abordagem de receber dividendos toda semana, você vai ter que escolher ativos de uma lista menor. O que isso significa? Significa que se a lista é menor, no relativo, são maiores as chances de você ter que investir em ativos que são menos conhecidos, menos populares, e que talvez também não sejam bons casos de investimento em valor ou investimento em qualidade. Talvez sequer sejam fundos imobiliários que paguem bons dividendos. Ou seja, se você escolher 3 fundos imobiliários mais baratos, digamos assim, de uma lista de 100 fundos diferentes, você está escolhendo os fundos que realmente estão mais baratos. Agora, se a lista é menor, proporcionalmente em relação aos outros fundos imobiliários, você não vai estar escolhendo os mais baratos assim. E você, já investe em fundos imobiliários? Sim? Não? E se você já investe, você costuma receber dividendos quais dias? Comenta aqui abaixo para a gente saber. Bom, enquanto você vai comentando, deixa eu explicar aqui quais critérios a gente utilizou para formar essa composição, essa lista hipotética aqui de 12 fundos imobiliários para você receber dividendos todas a semana, tá? Então a gente vai escolher os 3 melhores fundos imobiliários com base em critérios quantitativos para cada um desses 4 grupos, né? Do dia 1 ao dia 8, os que pagam dividendos do dia 1 ao dia 8, os que pagam dividendos do dia 9 ao dia 15, os que pagam dividendos do dia 16 ao 22 e os que pagam dividendos do dia 23 ao 31. Como assim escolher os melhores critérios quantitativos? Cara, como é que vocês vão fazer isso?
E deixa eu te explicar. Eu não vou escolher os que eu acho os melhores, ou que o José acha os melhores. A gente não se reúne aqui para tentar ficar projetando dados macroeconômicos, ou como é que vai ser a vacância no futuro de cada fundo imobiliário. A gente não faz nada disso. Se você tá caindo de paraquedas aqui no Clube do Valor, entenda que a gente é uma gestora que toma decisões baseadas em evidências, em dados quantitativos, e a gente tem aí 4 estratégias de seleção de fundos imobiliários que a gente já desenvolveu, e uma delas, vocês adoram, é chamada de estratégia BBB. Como assim BBB? A gente procura fundos imobiliários que sejam bons pagadores de dividendos, né? Olhando aí para uma métrica de dividend yield com alguns ajustes. A gente procura fundos que sejam bonitos de olhar. O que é bonitos de olhar? A gente sabe que vocês odeiam fundos monoativos, tem pavor. Meu Deus, eu não consigo dormir porque eu tenho medo de sonhar com fundo monoativo. Então a gente tira eles, a gente deixa fundos de tijolo com no mínimo 3 imóveis e no mínimo 3 inquilinos. E deixamos também fundos de papel e fundos de fundos. E também olhamos para fundos que sejam baratos, ou seja, com uma baixa relação de preço por valor patrimonial. E recentemente a gente fez um vídeo que a gente não conseguiu gravar de tanto que a gente ria falando de BBB. Vou deixar aqui a thumb, você pode assistir ao final desse aqui. Mas enfim, são critérios quantitativos que a gente adaptou para escolher 3 fundos com base em cada data de pagamento. E aí, José, começa falando quais são esses 3 fundos que pagam dividendos entre os dias 1 e 8 e são bons, bonitos e baratos. Então, vamos começar direto com o fundo número 1 dessa lista de 12 fundos, que é o PATC 11, PATC 11, o Pátria Edifícios Corporativos Fundo Imobiliário. Ele é um fundo bem diversificado de lajes corporativas e por essa imagem que você está vendo na tela agora, ele investe majoritariamente em imóveis de alta qualidade na Vila Olímpia e no Itaim Bibi, ali em São Paulo. Além disso, ele também tem cotas de outros fundos imobiliários e um pouquinho de títulos de renda fixa. A mediana do dividend yield dele está em 0,34% ao mês no último ano e a relação preço por valor patrimonial está em 0,85 vezes. Indo para o fundo número 2 dessa lista, a gente tem o LVBI 11, o Fundo Imobiliário VBI Logístico. Ele investe em 6 diferentes ativos de logística em 6 cidades diferentes que são alugados para 21 diferentes inquilinos. Ele é um fundo bem diversificado e com uma vacância financeira de apenas 1%. A mediana do dividend yield nos últimos 12 meses desse fundo está em 0,5% ao mês, 0,5% ao mês, e a relação preço por valor patrimonial está em 1,0. E por fim, o fundo número 3 desse primeiro período do mês é o HSML11, o Hemisfério Sul Investimentos Malls Fundos de Investimento Imobiliário. Ele é um fundo de shoppings, ele tem 6 diferentes shopping centers em 3 estados do Brasil, em São Paulo, na cidade de Maceió, em Alagoas e em Rio Branco, a capital do Acre. Como todo shopping agora em 2020, ele também tem enfrentado um pouco de dificuldades no pagamento e, consequentemente, ele está com um dividend yield um pouco mais baixo. A mediana do dividend yield nos últimos 12 meses desse fundo está em apenas 0,37% ao mês e a relação preço por valor patrimonial dele está em 0,94. E só um adendo aqui, né? Como é que vocês devem estar pensando? Nossa, como é que vocês citaram fundos de shopping? Vocês já visitaram esse shopping lá em Rio Branco? Lembrando, né, que é uma lista quantitativa, beleza? Então vamos lá para o segundo período do mês, dos dias 9 ao 15. E aqui tem muitos fundos, como o José já mostrou no início desse vídeo, e consequentemente esses fundos vão ter métricas de dividend yield maiores e PVPA menores, ou seja, métricas mais favoráveis, beleza? Fundo 4 aqui e o primeiro dessa segunda parte é o fundo XPPR11, o XP Properties Fees, um fundo de tijolo híbrido. Bom, o foco desse fundo é adquirir imóveis de lajes corporativas, educação e hospitais. Consta hoje no patrimônio investido pelo fundo 4 diferentes imóveis, todos em São Paulo. Ele está com uma vacância física de 13%, tendo sofrido um pouco nos primeiros meses em que a gente foi afetado pela pandemia aqui no Brasil, mas essa vacância física ela pode diminuir no futuro, seja locando os espaços para outros inquilinos, ou seja, utilizando os recursos que ele consegue levantar na última subscrição para comprar outros imóveis. Inclusive, esse fundo está atualmente praticamente com metade de seu patrimônio investido em títulos de renda fixa, por conta dessa subscrição recente que ele fez para ter mais dinheiro, para adquirir mais imóveis e diversificar mais o fundo. Então pode ser que no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, esse fundo já tenha mais imóveis na carteira, beleza? Mas com os dados atuais, ele tem uma mediana de dividend yield dos últimos 12 meses de 0,75% ao mês e uma relação PVPA de 0,83.
Show? Vamos pro fundo 5 então, o fundo REC Jones e o REC Renda Imobiliária, que eu já percebi que ele faz um zoom. Tem gente que ama ele e tem gente que está muito preocupada com a vacância futura. E aqui, de novo, eu reforço, são critérios quantitativos, beleza? Com uma área de 88 mil metros quadrados de área bruta locável, o REC Jones investe em vários edifícios comerciais espalhados pelo país e todos os contratos que ele tem são reajustados pelo IGPM, que teve uma alta relevante aí ao longo de 2020. A gente já falou dele algumas vezes aqui no canal, inclusive no vídeo sobre fundos bons, bonitos e baratos. Ele é bom, bonito e barato porque tem uma mediana de 0,8% ao mês dos últimos 12 meses e uma relação PVPA de 0,96. E para fechar aqui esse meu monólogo, vamos para o fundo 6, o CVBI11, o fundo imobiliário VBI CRI, é um fundo de papéis de renda fixa que tem uma carteira muito bem diversificada de CRIs, de CRIs. Né? Esses ativos que eles têm são referentes a operações que estão espalhadas por todo o Brasil, conforme você está vendo nessa imagem aí que a gente tirou do relatório do fundo. Esse fundo tem uma mediana de dividend yield de 0,72% ao mês e uma relação PVPA cravado em 1,00, o que não é incomum de acontecer em fundos de papéis. José, bola contigo. Então, para o terceiro período do mês agora, entre os dias 16 e 22, a gente tem esses fundos aqui. Fundo número 7 é o IBFF11, o Integral Brei Fundo de Fundos. É um fundo que investe em outros fundos imobiliários. O que é bom, porque ele é um ótimo exemplo de um fundo BBB. Ele é um bom pagador de dividendos, ele é um fundo bonito, porque ele é muito diversificado por investir em cotas de outros fundos imobiliários e ele também está bem barato. Quais são os números dele? Bom, a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses está em 0,63% ao mês e a relação preço por valor patrimonial está em 0,88 vezes. Passando então para o fundo número 8 dessa lista, a gente tem o VGIR11, o VGIR11, o Valora Real Estate 3 Fundo de Investimento Imobiliário. Ele investe em muitas CRIs diferentes, são mais de 99% do patrimônio dele investido diretamente nessas CRIs. E a mediana do dividend yield dele nos últimos 12 meses está em 0,56% ao mês e a relação preço por valor patrimonial está em 0,88. O fundo número 9 dessa lista é o JSRE11, o JS Real Estate Multigestão, gerido pelo Banco Safra. E se vocês perceberem, JS significa Joseph Safra, né? É o nome aí do fundador do Banco Safra, que infelizmente faleceu recentemente, deixou um legado muito legal, muitos empregos criados e causas filantrópicas aí que ele apoiava. Muito bacana, então fica a nossa menção aí, é o grande Joseph Safra. José, bola contigo. Isso mesmo. Além disso, esse fundo, o JSRE, ele é um fundo bastante interessante porque ele é um fundo híbrido, ele é híbrido realmente. Ele atualmente possui 80% do patrimônio dele investido em imóveis, diretamente investido em 4 imóveis diferentes, mas ele também tem 10% em CRIs e 10% em cotas de outros fundos imobiliários. Além de híbrido, ele também é um fundo imobiliário bastante grande. Eles são mais de 2 bilhões de reais em valor patrimonial. A mediana do dividend yield nos últimos 12 meses está em 0,47% ao mês e a relação preço por valor patrimonial dele está em 0,84 vezes. Para fechar aqui, para receber dividendos nos últimos dias do mês, aqui tem uma anotação no roteiro que é falar rápido para não estourar o tempo, nós temos 3 fundos então. O OUFF11 ou UFF11, Ouro Invest Fundos de Fundos, mediana de 0,66% de dividend yield mensal, PVPA de 0,91. Temos o XPIN, né, o XP Industrial Fundo Imobiliário, mediana 0,54% ao mês, PVPA 1,04. E temos o XPMOL, com a mediana de dividendos de 0,25% ao mês, né? Claro, shoppings na crise, conforme a gente já comentou no vídeo específico sobre o XPMOLs, relação PVPA de 1,01. Tá, mas não se atenha à listinha, não se atenha aos 12 fundos imobiliários. O que a gente quis te mostrar aqui, nos últimos minutos ao longo desse vídeo, foi muito mais o racional, que é ter critérios objetivos e seguir esse critério. Você deve ter visto, a gente criou critérios para ter fundos que pagam dividendos todas as semanas e para selecionar fundos mais diversificados, com baixo PVPA e com alto dividend yield.
E aí você pode estar perguntando, Pô, é assim que investe o Clube do Valor? e a resposta é sim e não, né? Não, a gente não procura receber dividendos todas as semanas, a gente pode esperar até o dia 14 e 15, onde a maioria dos fundos pagam dividendos. Não, a gente não usa essa estratégia dos fundos bons, bonitos e baratos, a gente usa outra estratégia chamada S-Rank. Mas sim, a gente tem critérios claros. Então tente modelar essa parte, ter clareza nos critérios, de investir tendo uma regra, uma metodologia, e dessa metodologia saem os fundos, e não o contrário. E não você cismar que um fundo é legal, tipo, Cismei no MXRF11. e aí tentar encontrar justificativas para comprar ele. Começa com o método, acaba nos fundos, e não o contrário. Beleza? E se você quer entender como é que é investir com critérios claros, te convido para apertar no botão que vai estar na descrição, no link vai estar na descrição, vai estar aqui também, vai estar aqui, vai estar aí, vai ter esse link para conhecer o como investir em fundos imobiliários. É uma página que vai ter uma aula de 40 minutos de eu explicando tudo com maior detalhe sobre como investir com critérios, sobre a estratégia que a gente segue e tudo mais, beleza? Se você chegou até aqui também, compartilha esse vídeo para ajudar com que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Tamo junto, grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.